18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Bem, 6 horas em ponto em Manaus e hoje é quarta-feira, dia 5 de agosto de 2020. Nós estamos juntos mais uma vez em 100,7, juntos no melhor mix com você em mais uma edição do programa 18 horas, a informação. Eu, Karime Leão e Ari Guedes em 100,7, a equipe de jornalismo de 18 horas da Mix, levando aí a informação para você até às 7 da noite nesta quarta-feira. Karime Leão, tudo bem, tudo certo? Boa noite. Tudo lindo e maravilhoso, muito boa noite, Carlão. Boa noite para você que acompanha a programação aqui da 100,7. Estamos juntos até às 7 da noite com muita informação. E um beijo, né? Boa noite especial pra galera do aplicativo Humano. Estamos juntos. Valeu pela participação e pelos comentários, sempre muito precisos, hein? Bacana, 6 horas e 1 minuto, então ficamos assim combinado, hein? A informação, a notícia pra você até às 7 da noite, a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas, pra você que está ligado na Mix, para você que está no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Karime Leão, e amanhã, né? Amanhã, quinta-feira, é dia de pizza. E pizza recheada, daquela gigante, né? Da grande, toda, especialmente preparada pelos deputados estaduais para servir, né? Com festa ao governador Wilson Lima e também ao vice Carlos Almeida Filho. Pois é, Carlão, pizza e pizza indigesta, tá? Para a população, viu? Difícil de engolir. Mas é o que vai acontecer, porque está prevista para esta quinta-feira, amanhã, a votação em plenário do parecer da comissão do impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. Nós já podemos dizer que vem aí arquivamento por aí, mesmo sem nenhum apoio da população. Mas por conta do horário e de uma possível decisão judicial, a pizza pode ser adiada para a semana que vem. Bom, mas com certeza, Karime, a base do governador quer mesmo resolver tudo amanhã, ok? Amanhã mesmo. A pressa em arquivar esse processo e livrar de vez o governador e o vice da perda de mandato. Quem tem mais detalhes dessa história é a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir. Está prevista para esta quinta-feira, amanhã, a votação que vai arquivar a denúncia do impeachment contra o governador Wilson Lima e o vice Carlos Almeida Filho. Ainda assim, pode não acontecer tão rápido. Primeiro porque a publicação do parecer no Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Amazonas só ocorreu depois das 13 horas na terça-feira. Considerando as 48 horas que precisam anteceder o voto em plenário, a ordem do dia amanhã só poderá acontecer depois desse horário, 13 horas. O outro motivo que pode adiar a votação nesta quinta-feira é o mandado de segurança que o deputado Wilker Barreto prometeu ingressar no Tribunal de Justiça do Amazonas. Com esse recurso, ele questiona justamente a velocidade com que o relatório feito pelo deputado Dr. Gomes, do mesmo partido do governador, foi colocado em votação na comissão do impeachment. O resultado da votação não vai mudar. Tanto Wilson Lima quanto Carlos Almeida estão livres do impeachment na Assembleia. Isso porque a maioria dos deputados pertence à base do governo. Mas os alvos do processo do impeachment só podem ficar tranquilos porque é a Assembleia que julga. Problemas os dois teriam se a UEB fosse a responsável por escolher o futuro deles. Em uma petição online que quer o impeachment do governador Wilson Lima, os internautas somam mais de 56 mil assinaturas. E nos comentários, quem dá o nome informa por que não quer o ex-apresentador de TV à frente do estado do Amazonas. Em um dos comentários, uma das pessoas que deixou o nome no abaixo-assinado comenta: porque esse governo não atende aos interesses do meu estado e, portanto, os anseios do povo amazônida. E outro declara: administração vergonhosa. Fora das redes sociais, nas ruas, o apoio ao chefe do executivo também não vai muito bem. Para o músico Lucas Vitor Sena, a Assembleia se prejudica quando arquiva a denúncia. Eu acho, sinceramente, que a aliança, vamos usar o termo certo, a aliança está se apequenando de não cumprir com o seu dever. Porque, diante de tudo que a gente está vendo, das denúncias de corrupção do governo Wilson Lima, principalmente da corrupção na saúde, que o governador sabia do que estava acontecendo, que a CPI da saúde tem mostrado, de fato, as coisas que têm acontecido, eu lamento dizer, mas isso vai acabar em pizza.
E o tecnólogo em petróleo e gás, Ribamar Marques, acredita que o impeachment deveria sim prosseguir na Assembleia. As eleições estão próximas, eu acho que vale a pena a gente pensar em quem nós vamos votar, em quem de fato vai nos representar, né? Seja na Câmara, seja na Assembleia, porque é uma falta de caráter, é uma falta de vergonha tremenda o que eles estão fazendo conosco, com as verbas públicas e tudo mais. Ainda há outras denúncias de impeachment contra a atual gestão do Estado que podem ser aceitas pelo presidente da Assembleia, o deputado Josué Neto. E neste caso, o processo recomeça. Cíntia Blink para o 18 horas. Bom, e esse, sem dúvida, é um dos piores momentos da história do parlamento estadual. Temos aí uma maioria de deputados apoiando um governo mergulhado em escândalos de corrupção. Um governador investigado pela Procuradoria-Geral da República e pela Polícia Federal, acusado de comandar uma organização criminosa que desviou recursos da saúde pública em plena pandemia, quando mais de 3.200 pessoas morreram aqui no Amazonas, vítimas da Covid-19. E muitas dessas mortes por falta de atendimento médico e por falta de ventiladores pulmonares por culpa direta do governador. A situação é a seguinte: deputados livrando um governador que está com os bens bloqueados, que teve aparelhos celulares confiscados por agentes da Polícia Federal. Governador que teve mandado de busca e apreensão na residência dele e no gabinete na sede do governo. E onde encontraram uma lista com os nomes de 8 deputados com a indicação de 5%. Um governo totalmente desacreditado, sem apoio popular e responsável direto pelo colapso na saúde do Estado. E responsável também pela morte de muitas pessoas que poderiam estarem vivas se o governo tivesse tratado a saúde do Estado de forma séria e correta. Bom, um governo que não passa um dia sequer sem enfrentar uma denúncia nova de corrupção. É na saúde, na educação, nas obras públicas. O governo foi tomado por um grupo que só pensa em negócios, em se dar bem, sem se importar com a população. Um governador que só este ano já arrecadou 11 bilhões de reais e que ninguém sabe onde todo esse dinheiro foi aplicado. E apesar, desse festival todo aí de denúncias, de corrupção e tudo mais, do péssimo serviço na área de saúde, da falta de um projeto de governo eficiente na operação da Polícia Federal, os deputados resolveram absolver o governador nesse processo político sem ligar para o que a população pensa e precisa, o que a população realmente quer. Uma decisão em que eles vão levar em conta apenas o quê? Os interesses deles próprios. E é por isso que estão sendo achincalhados direto nas redes sociais. Bom, aí, Carlão, só resta para a população torcer para que as investigações da Polícia Federal tenham desdobramentos e o atual governo fique numa situação insustentável. Uma petição online organizada por internautas em Manaus, inclusive, já tem mais de 56 mil assinaturas, pedindo aí o impeachment do governador Wilson Lima. A petição diz que Wilson Lima se mostrou ineficiente na sua gestão, em particular na saúde pública, que continua sendo um problema para os amazonenses. Pois é, organizada há 2 meses no site change.org, a petição pelo impeachment diz que Wilson Lima deixou de lado o que seria a prioridade do seu governo. No Brasil, as petições na internet ainda não são consideradas impositivas, mas foi uma delas, por exemplo, que começou a criação da Lei de Crimes Hediondos. E na manhã desta quarta-feira, a petição online contra impeachment de Wilson Lima alcançou mais de 56.300 assinaturas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a CPI ouviu o empresário Nílio Portela, da agência de publicidade Mani Portela. E o empresário desmentiu a jornalista Carla Polak, como explica a repórter Cíntia Blink. Vamos conferir. Para quem achou que o cartão de Carla Polak, timbrado com o símbolo oficial do governo do Amazonas e com o cargo de consultora, foi o calcanhar de Aquiles da paulista, que recentemente declarou ódio ao Amazonas, o depoimento desta quarta-feira mostrou que há outra fraqueza.
Pelo visto, Polack mentiu quando disse para os deputados da CPI da Saúde que não trabalhou para nenhuma agência de publicidade de Manaus. Segundo o empresário Nílio Portela, Carla Polack recebeu sim dinheiro da empresa dele em janeiro do ano passado. Ela fez o serviço, recebeu por isso e eu nem tive outro motivo para falar com ela. Ok, senhor, apenas um serviço, então ela prestou para sua empresa. Apenas um serviço. A sua empresa efetuou apenas um pagamento para ela referente ao nota fiscal. Exatamente. Que o senhor nos informa aqui que foi para uma apresentação de questões regionais, nacionais, inclusive das 20 capitais. Para o senhor e para o seu sócio no dia de 29 a 31. Agora vamos lembrar do dia 6 de julho, quando a jornalista prestou depoimento à CPI. Ela disse que era muito amiga do governador Wilson Lima e negou ter recebido qualquer quantia do governo. O deputado Serafim Correia chegou a perguntar se ela trabalhou em alguma agência de publicidade do Amazonas. Ela respondeu que não. Muito bem. A senhora prestou algum serviço de consultoria para alguma agência de publicidade de Manaus? De publicidade? Não. Sim. Não. Não. Nunca prestou serviço para nenhuma agência de publicidade de Manaus? Não. Agência nem de nunca publicidade? Deu qualquer valor via agência de publicidade? Não. O problema identificado pela CPI é que no mesmo período que Nílio disse que ela trabalhou para a empresa dele, Polack aparece em fotos atuando em projetos do governo. Foto aqui, como nós já investigamos o período em que houve essa palestra dela, entendeu? Nos remete à sua nota fiscal que o senhor efetuou o pagamento referente a essa palestra, já que ela não pode estar em dois lugares ao mesmo tempo. Eu não tenho conhecimento. E o senhor nos trouxe essa informação de que ela estava palestrando para o senhor quando ela estava lá no governo do estado. Eu não sei dessa palestra. A palestra que eu sei que ela estava preparando era uma palestra para os secretários. Eu realmente não sei dessa palestra, não sei dessa data. Polack entrou no radar da comissão quando o ex-secretário executivo da Suzan, João Paulo, disse que ela apresentou a ex-secretária da Saúde, Simone Papais, exonerada após ser presa na Operação Sangria, aos gestores da Secretaria de Saúde, isso sem que ela tenha qualquer vínculo com o Estado. Na próxima segunda-feira, a CPI vai ouvir Frank Abreu, que a comissão aponta como verdadeiro dono da empresa Norte Serviços Médicos, a empresa que realizou exames ginecológicos suspeitos no interior do Amazonas em 2017 e este ano alega ter lavado mais de 3 toneladas de roupas no hospital de campanha da Newton Lins, quando a unidade de saúde tinha apenas 4 pacientes internados. Cíntia Blink para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E o Comitê de Prevenção de Morte Materna, Infantil e Fetal do Amazonas fez uma denúncia grave sobre a situação das mulheres e seus filhos nas maternidades de Manaus e do interior. A denúncia encaminhada para o Ministério Público mostra o descaso total das autoridades nas maternidades. É gravíssima, inclusive, viu, Karime Leão? E o comitê diz que faltam profissionais, estrutura, leitos, medicações, funcionários preparados e, escutem bem, falta ter atenção à nutrição das grávidas no pré-natal e também no pós-parto. O relatório com as denúncias diz ainda que nas maternidades de Manaus e do interior há sobrecarga de trabalho dos profissionais de enfermagem e demora no atendimento nas mulheres. Tudo isso está levando ao aumento de mortes de grávidas aqui no estado do Amazonas. E ainda tem um detalhe, ninguém sabe o número de quantas morreram, porque há precariedade nas informações, no preenchimento da declaração de óbito. Isso realmente é muito grave. Carlão, e é tão grave que o Ministério Público já entrou com uma ação civil pública para obrigar as autoridades a tomarem medidas contra o aumento de mortes de mulheres
mulheres e crianças nas maternidades. A gente espera que alguém seja responsabilizado por esse crime. Bom, e por falar, né, que estamos falando aí em caos na saúde, tem mais, hein? Escutem mais essa aí. O Ministério Público do Amazonas instaurou o procedimento para apurar a irregularidade no serviço e agendamento para consultas com clínico geral na Unidade Básica de Saúde Maria Leonor Brilhante, aqui em Manaus. O Ministério Público vai investigar se a denúncia constitui lesão aos interesses ou direitos dos cidadãos. E tem mais problemas na área da saúde também. Escuta só, o Ministério Público também está investigando a falta de controle de próteses e materiais para cirurgias no Hospital Francisca Mendes. O procedimento de investigação foi publicado no Diário Oficial do Ministério Público de ontem. Repito, a denúncia é sobre a falta de próteses e materiais para cirurgias no Hospital Francisca Mendes. O Ministério Público cita a Constituição Federal que diz o seguinte, abre aspas, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantida mediante políticas sociais e econômicas que visem a redução do risco de doença, fecha aspas. Bom, gente, não é fácil, realmente não está nada fácil, mas vamos ver se agora, com a desculpa de que a pandemia está passando, o governador Wilson Lima tome providências para melhorar a saúde no estado. Ele ainda tem 2 anos e meio aí no governo, né? É tempo mais do que o suficiente para fazer alguma coisa de bom para o estado, porque até agora, segundo todas, né, segundo a média geral da população e do consenso de todos, só foi decepção. 6h17 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Prefeitos do Amazonas deverão explicar o que fizeram com 8.600.000 reais que receberam do leilão do pré-sal. O uso desses recursos repassados pela União para turbinar os cofres de 10 prefeituras do Amazonas será agora fiscalizado pelo Ministério Público Federal. A verba foi transferida no final do ano passado e faz parte dos 5 bilhões e 300 milhões de reais partilhados entre os municípios brasileiros. Karime, essa informação consta em uma portaria assinada pela Procuradora da República, Júlia Rossi de Carvalho, e publicada no Diário Eletrônico do Ministério Público Federal na edição de segunda-feira, que foi dia 3. E para fiscalizar o uso dos repasses, a Procuradora instaurou o procedimento administrativo que vai acompanhar a aplicação dos recursos recebidos pelos municípios de Alvarães, Carauari, Coari, Fonte Boa e Japurá. Bom, e também dos municípios de Juruá, Maraã, Tapauá, Tefé e Uarini, ambos de atribuição da Procuradoria da República do município de Tefé. No final do ano passado, o governo do Amazonas e todas as 62 prefeituras municipais turbinaram os cofres com mais de 260 milhões de reais. A maior fatia de recurso ficou na conta do governo do Amazonas, que vai receber 174 milhões e 400 mil reais. O restante, pouco mais de 8,7 milhões de reais, vai ser dividido entre os municípios do interior, com maior repasse para a Prefeitura de Manaus, que vai receber 28,6 milhões de reais. 18 horas. Olha, e sobre a possível greve dos professores em pauta, em pedagogos, que nós falamos agora há pouco, pois bem, foi deflagrada, né? Já está aí em Assembleia Geral, greve a partir da próxima segunda-feira por tempo indeterminado. Os professores e pedagogos são contra o retorno das aulas e temem um genocídio entre os estudantes. A repórter Nathalie Moraes acompanhou a Assembleia e tem os detalhes. A movimentação começou ainda pela manhã. Com inúmeros cartazes, carro de som, a diretoria do Sindicato dos Professores e Pedagogos de Manaus, Aspron Sindical, se reuniram em frente à sede do governo do Amazonas, na tentativa de conversar com o governador Wilson Lima sobre o retorno das aulas nas escolas da rede pública de ensino, marcada para o dia 10 desse mês, na próxima segunda-feira. Segundo a presidente do Aspron Sindical, professora Elma Sampaio, os professores são contra a volta às aulas e temem um genocídio entre os estudantes. Greve por tempo indeterminado. Nós somos a favor da vida e não queremos estar na fila da morte
neste momento em que o retorno das aulas representaria um grande genocídio, um grande massacre e perigo para a vida de todos os que compõem a comunidade escolar. O sindicato também afirma que não há nenhum controle do poder público sobre o transporte coletivo, que é o principal meio de transporte utilizado por professores e alunos para se locomoverem até as escolas. A categoria levou em consideração também a afirmativa do cientista Lucas Ferrante, que declara que a pandemia da Covid-19 não está controlada em Manaus. Segundo o coordenador de comunicação do Asprom, professor Lambert Melo, a categoria tentou estabelecer um diálogo com o governador de todas as formas. Já que não foram ouvidos, a greve foi deflagrada. Nós demos a oportunidade ao governador para que ele pudesse dialogar conosco e ouvir as nossas argumentações. Não deu certo. Nesta quinta-feira, os professores e pedagogos devem receber o apoio do arcebispo de Manaus, Dom Leonardo Steiner, que também é contra o retorno das atividades escolares. Nathalie Moraes, para o 18 horas. E ainda sobre a volta às aulas presenciais, deputados fiscalizaram escolas de Manaus para o retorno às aulas marcada para a próxima segunda-feira, dia 10 de agosto. As visitas aconteceram em escolas nas zonas norte e leste, como explica a repórter Nathalie Moraes. Os parlamentares visitaram 2 unidades de ensino da rede pública estadual que retornam às atividades presenciais na próxima segunda-feira. As visitas aconteceram nas escolas Frei Mário Monacelli e Roderick Castelo Branco, nas zonas norte e leste de Manaus, e serviram para que os deputados estaduais fiscalizassem as unidades para a volta às aulas. As escolas foram escolhidas pela Comissão de Educação da Assembleia Legislativa em razão das regiões concentrarem a maior quantidade de estudantes aqui da capital. Essas escolas estão em processo de adequação para receber os estudantes do ensino médio a partir da próxima segunda-feira. As visitações foram guiadas pelo secretário de Educação em exercício, Luiz Fabian Barbosa, que contou com a presença dos deputados estaduais Terezinha Ruiz e Sinésio Campos. Segundo a deputada Terezinha Ruiz, a Comissão de Educação da ALEAN tem a obrigação de dar satisfação à sociedade no que diz respeito às condições de retorno às aulas presenciais aqui em Manaus. Temos conversado com vários pais, com vários jovens que realmente estão preocupados em vir para a escola e ter condições de segurança de não ter a contaminação. O que é que nós verificamos hoje? Todas as providências e todos os protocolos que a SEDUC se comprometeu estão sendo executados. Como é necessário que a gente conheça todo o sistema que funcione, nós vamos dar continuidade às nossas visitas. Começamos hoje, estamos convidando todos os membros da Comissão de Educação e os colegas deputados que queiram acompanhar, e até o dia 10 esperamos visitar mais escola para dar uma resposta à sociedade de que a criança, o jovem, poderá vir para a escola. Já o deputado Sinésio Campos destacou que as visitas nas unidades Frei Mário Monacelli e Roderick Castelo Branco foram decididas de maneira aleatória e que não houve pré-agendamento por parte da Comissão de Educação. E não defendemos aqui o risco de vida, não só para os estudantes, como também para os pais que vêm aqui à escola e para os trabalhadores da educação. Viemos aqui de forma aleatória e aqui, prova disso, vocês perceberam, nem maquiagem, nem nada, mas que as obras estão acontecendo aqui. E vou voltar aqui na segunda-feira para o início das aulas, né? Se está exatamente atendendo todos os requisitos, né, que a Organização Mundial de Saúde determina. A volta às aulas presenciais da rede pública estadual de ensino será de maneira gradativa e escalonada. Inicialmente em 123 unidades da capital, totalizando 110 mil alunos, voltam às aulas nesta segunda-feira. Vale lembrar que os professores e pedagogos anunciaram greve contra a volta às aulas a partir de segunda-feira por tempo indeterminado. Nathalie Moraes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje a direção do Partido Progressistas destituiu o deputado Álvaro Campelo da vice-liderança do partido na Assembleia Legislativa. Álvaro perde o cargo depois de renunciar à vice-liderança do governo e de se declarar independente. Vamos conferir mais informações sobre essa história agora com a repórter Cíntia Blink.
deputado Álvaro Campelo rejeitou a vice-liderança do governo de Wilson Lima na Assembleia Legislativa, mas hoje ele levou o troco. O líder dos progressistas, o deputado Belarmino Lins, o Belão, tirou o parlamentar da vice-liderança do partido. Para Belão, se Álvaro se declara da bancada dos independentes, ele não tem lugar no PP, que tem um lado e é governista. De qualquer maneira, Álvaro já bateu o pé e disse que a ida dele para o bloco independente é irrevogável. Belão falou que a expulsão do partido não é cogitada. Na teoria, os independentes estão livres para escolher o que quiserem nas votações, mas não podem esquecer que existe um patrão que está de olho e cobra os governistas, os oposicionistas e os isentões também. Aliás, essa é uma lição que os colegas de bloco podem repassar para Álvaro. Na votação do impeachment na comissão, as abstenções, mesmo que em protesto, não pegaram nada bem e os independentes receberam tantas críticas nas redes sociais quanto os 10 deputados que disseram sim para o arquivamento da denúncia. É melhor que na próxima votação do impeachment, os independentes deixem a abstenção de lado ou vai parecer que do muro fica mais fácil negociar. 18 horas. Bacana, Carimilhão, 6 horas e 26 minutos em Manaus. Muito boa noite para você, querido ouvinte, em 100,7 na sintonia certa. Você que está sempre acompanhando, sempre ligado no melhor mix do Brasil. Estamos aqui para você, hein? Até às 7 da noite a informação, a notícia, ok? Vamos agora com a primeira, Carim, a primeira da playlist do 18 horas de hoje. Vamos com mais uma da Dua Lipa. Hallucinate, bacana. Exatamente, é essa que abre a playlist de hoje aqui do 18 horas. Então vamos com Hallucinate. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Muito bem, 6 horas e 31 minutos, a primeira da playlist, aí nós conferimos em 100,7, Dua Lipa, Hallucinate, Tien Snake Remix, você aqui em 100,7, mais uma edição do 18 horas. Entrevista do dia. E hoje, aqui no programa 18 horas, nós vamos conversar com a advogada Maria Benigno, que é especialista em direito eleitoral. Muito boa noite, doutora. Seja bem-vinda ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Tudo bem? Tudo bem, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Uma boa noite especial a todos os ouvintes da rádio do programa 18 horas. Obrigada. Então, daqui a 3 meses nós vamos ter aí uma nova eleição e já estamos presenciando, claro, uma pré-campanha, né, em andamento. A grande questão que se coloca são as fake news, né, hoje em dia muito debatido em todo o cenário, que podem influenciar no resultado desta eleição. Hoje, a Justiça Eleitoral tem como conter, ou mesmo até, quem sabe, eliminar as fake news nessa campanha eleitoral? É um tema que realmente é muito atual, muito polêmico, principalmente por conta do momento que nós estamos vivendo, a pandemia. Essa eleição vai ser muito digitalizada e as fake news são um assunto que o TSE tem se debruçado, mas já antecipou que não tem como eliminar, como diminuir. E isso, existem algumas legislações que tratam sobre o tema. Tem, inclusive, um projeto de lei que está em vias de ser votado, mas está sofrendo uma grande resistência por conta de, além de criar uma série de responsabilidades para os aplicativos, que hoje não funciona dessa forma, também tem alguns dispositivos dessa lei que terminam por incidir em, por exemplo, direitos fundamentais, né? Liberdade de expressão, de opinião, e isso está gerando uma discussão e está travando que esse projeto de lei siga adiante. Realmente, é bastante complicado e bastante difícil, né? A gente definir o que é o quê. Por exemplo, como diferenciar liberdade de expressão e o discurso de ódio? É uma questão. E tem aquela... Tudo pode na internet, né? Sob o manto da liberdade de expressão. Até onde, né, vai essa liberdade de expressão? Eu posso falar o que eu quiser na internet. Muita gente costumou falar que a internet é terra de ninguém. Pois é. Mas depois de um certo tempo que, de fato, as pessoas diziam que queriam e isso ficava, né, por isso mesmo, as pessoas começaram a procurar os seus direitos na justiça, no campo eleitoral. Toda vez que um candidato se sentia prejudicado, pedia para retirar determinado
post ou publicação, mas e esse problema do que é até onde vai a sua liberdade de expressão, inclusive foi muito debatido no julgamento agora do inquérito que fala, o inquérito das fake news, né? E eu entendo que você tem a liberdade de manifestar a sua opinião, a sua ideia, inclusive com críticas, né? E críticas que podem ser ácidas, porque quem está no jogo político sabe que está ali para ser, inclusive, criticado. Mas a partir do momento que você sofre algum tipo de dano à sua imagem, à sua honra, e isso já passa a ser um excesso na liberdade de opinião. Então, agora, quem vai definir, quem vai analisar é que talvez tenha uma régua, né, um pouco mais rígida, um pouco mais não tão assim rígida. Então, é um tema que realmente vai pautar essa eleição de 2020. Agora, 6h36, estamos conversando com a advogada Maria Benigno, especialista em direito eleitoral. Falando ainda sobre fake news, existe alguma penalidade para essas pessoas que compartilham, que produzem fake news? Sim, no âmbito eleitoral existe sim um dispositivo que inclusive criminaliza essa conduta. Também na legislação eleitoral, a lei que regula tudo que se pode fazer, a partir de quando se pode fazer. Sim. Também há uma proibição de contratar, por exemplo, pessoas para criar perfis falsos, para disparar mensagem. Tem uma série de dispositivos que já vedam esse tipo de prática e aplicam multa. Isso fora do âmbito penal. No âmbito penal também já há eu só não consigo agora me recordar qual é a pena, mas é uma pena, inclusive, que é grave. É muito discutida hoje em dia a questão, né? Teve vários assuntos, vários problemas, inclusive, com relação à participação da mulher na política. Na eleição passada tivemos vários casos aí apontados de fraude, né? Isso é complicado. Esse ano, a senhora acha que vai ser diferente? Temos mais mecanismos para evitar que a mulher seja apenas, né, usada para que os partidos atinjam a cota mínima? Essa é uma questão também. Sim, é outro tema bem atual. De fato, a partir da eleição de 2016, passou-se a perceber que as mulheres eram utilizadas apenas para atingir aquele limite, aquela cota obrigatória de 30%. E desde então, esses processos de 2016 estão agora chegando na última instância. O Tribunal Superior Eleitoral, no ano passado, cassou de forma inédita uma coligação inteira no município de Valença, do Piauí, e isso foi repercutindo em todo o país. Para essa eleição, já há sim um mecanismo que foi criado para tentar diminuir esse tipo de fraude. O que é? Quando a candidata for apresentar a sua documentação, o partido que ela pertence vai ter que apresentar uma declaração dizendo que ela concorda, que ela está entregando aqueles documentos, que a finalidade daquele requerimento é para registro de candidatura, e isso vai ser assinado pela própria candidata. Sem esse documento, a candidatura não vai ser admitida, e isso com certeza vai prejudicar o partido como um todo. Ok, eu estava pesquisando aqui sobre a pena, né, das fake news. Eu fiz rápido aqui, acho que detenção de 6 meses a 2 anos e multa se o fato não constitui crime mais grave. Isso. Então, sendo crime mais grave, aí pode piorar essa pena. Então, é prisão, né, de 6 meses a 2 anos e a multa. Exatamente. E a multa. Doutora, como é que a senhora analisa a eleição deste ano, num ano tão atípico, no meio da pandemia? Olha, vai ser uma eleição bem diferente, apesar de aqui no Amazonas nós já estarmos em uma situação um pouco melhor em comparação a outros estados, mas de qualquer maneira nós já temos conhecimento de partidos que já estão se preparando para fazer convenções virtuais. A propaganda em si vai ser direcionada muito para as redes sociais. Existe inclusive uma tentativa de aumentar a quantidade de dias para propaganda gratuita, exatamente porque ainda não é permitido aglomeração, não vai poder fazer comícios. Então vai ser uma eleição diferente no sentido de que a eleição municipal é aquela eleição mais corpo a corpo, né? É a eleição que o eleitor mais se envolve, porque é ali, né, na cidade dele. Então, isso vai ser diferente nessa eleição. Então,
É uma pena, porque a população, o eleitor deve se envolver, deve, né? É muito bom quando participar do processo, exatamente. né? Que realmente ia nas casas. Acho que não vai ter mais esse de entrar nas casas de todo mundo. É meio complicado isso agora, ainda né? tem essa questão do isolamento, que aqui pra gente, né, já está um pouco menos, mas a gente tem que pensar no Brasil como um todo. Então, a eleição vai ter esse diferencial de ausência do corpo a corpo. A senhora acha que vai ter muita abstenção por conta ainda da pandemia? Olha, dá para analisar ou não? Não dá ainda para a gente afirmar, mas já existem estudos que sim, que indicam que há uma grande probabilidade de ter uma alta abstenção por conta de pessoas que estão naquela faixa, no grupo de risco, e ainda não se sentem à vontade para sair na rua. Então, seguras, né? Isso, exatamente. Então, é muito provável que teremos uma eleição com uma alta taxa de abstenção. Agora, doutora, e o que pode, o que não pode nessa pré-campanha? Que as pessoas, às vezes, vão a mais, vão a menos. É uma pré-campanha delicada. O pré-candidato, no caso, né? Hoje nós estamos vendo muitas pessoas se anunciando pré-candidatas e isso se tornou possível porque a legislação passou a autorizar praticamente todas as condutas que antes eram proibidas. Sim. Antes você não podia dizer que era pré-candidato, não podia... só depois da convenção, isso, começar a fazer as reuniões, não podia. Então, esse tipo de legislação só ajudava quem já estava nos cargos. Então, eles abriram a possibilidade para todas as pessoas terem mais visibilidade. Pode tudo, praticamente. Não pode pedir voto explicitamente. Você pode, inclusive, pedir apoio político, fazer reuniões, dizer o que você pretende fazer se for eleito, dizer o que você fez, no caso de já ter ocupado algum cargo. Utilizar as redes sociais, com lives. Exatamente. Pode, então, né? pode sim. O que também é uma questão que é vista com um certo olhar de observação é os gastos eleitorais, os gastos nesse momento de pré-campanha. Isso, você não pode ter um gasto excessivo em relação ao que você vai gastar na campanha. Muito bem, olha, já estamos finalizando essa entrevista e nós aqui gostaríamos de observar que nas últimas eleições todos os vencedores tiveram as campanhas questionadas na justiça, né? Nós tivemos o caso do governador José Mello, que foi cassado, e agora o atual governador Wilson Lima está respondendo aí processos na justiça. Esse é o novo normal das eleições aqui no Amazonas. O que a senhora acha dessa situação, dessas últimas, né? Esses últimos acontecimentos nessas campanhas? De um tempo para cá houve uma maior judicialização, né, dos processos eleitorais como um todo. É quase certo que aquele que consegue se eleger, ele vai ser alvo de algum tipo de ação, porque aquele que perde não se conforma. Sim. Então, o que eu acredito que vai acontecer nessa eleição? Vai ter uma judicialização ainda maior, porque por conta da alteração da data e pela flexibilização de muitas condutas que eram vedadas, alguns prefeitos estão tendo que atuar de uma forma mais que conferem mais visibilidade a eles. Então, isso vai ser questionado também. Vez ou outra você ouve: o prefeito distribuiu máscaras, está entregando álcool em gel, candidato a vereador. Então, vai ter esse questionamento por conta da situação que nós estamos vivendo e que faz com que o poder público tenha que ter uma atuação. Isso é inevitável. Okay. Bom, doutora, as perguntas estão chegando várias, né, aqui nas redes sociais. Bom, a gente está analisando o cenário aqui, né, a nossa da região. Teremos mais de 15 candidatos a prefeito. Os advogados e a justiça, então, vão ter muito trabalho esse ano, né? Isso. Pelo volume, né? Na verdade, essa quantidade de candidatos, ela se explica porque os cargos proporcionais, que são os vereadores, eles não mais poderão se unir, os partidos não mais poderão se unir em coligação. Então, cada partido vai ter que conseguir um número de votos suficiente para eleger seus vereadores. E como não há essa possibilidade, eles vão usar esse mecanismo de apresentar uma candidatura majoritária para poder ter força, conseguir mais votos e assim, quem sabe... Teve alteração no voto de legenda, é isso, doutora? Isso, a partir desta eleição não vai mais ser possível que os partidos se coliguem. Antes havia uma união de vários partidos e... e ali rachava os votos e aí aquela coligação tinha
muitos votos e beneficiava, inclusive, puxava quem tinha 5 vereadores. Isso, aí você vê pessoas que assumem cargos com uma votação menor de 600 quem... votos. É isso. E isso não vai mais acontecer, pelo menos essa foi a finalidade dessa alteração, que foi constitucional. Então, teremos muitos candidatos também por conta disso, por conta dessa necessidade dos partidos de fazer um número maior de votos para conseguir eleger vereadores. Muita gente não entendia, né? Um tinha 7 mil votos, outro tinha 600, e aí um não entra, mas é a questão da legenda. O partido como um todo... cálculo bem... O partido todo soma todos os votos, ele elege 4, elege 5, dependendo da legenda. Isso, às vezes um único candidato elegia 5, 6... Levava junto, exatamente. Se ele tivesse uma votação... Tiririca, por exemplo, inclusive essa mudança, às vezes, é para impedir o efeito tiririca, é o termo que usa. Boa. Okay. Então, agora sim, para finalizar, a pergunta é se pode patrocinar postagens nas redes sociais, esse pré-candidato. É uma pergunta bem, assim, difícil de responder, porque a lei eleitoral diz que os partidos políticos podem, desde que não o façam 180 dias antes da data da eleição. Os candidatos, eles podem no período eleitoral, o que quer dizer que neste período eles podem também. O que não pode é uma pessoa natural, é o termo que está na legislação, fazer esse tipo de patrocínio. Pega um post de um candidato e fica patrocinando, impulsionando, porque no período da eleição, da campanha eleitoral, isso não é autorizado. Então, os pré-candidatos, eles têm essa possibilidade de fazer em comparação com o que podem fazer na eleição. O que é preciso observar é a questão dos gastos. Okay. A senadora que foi cassada pelo Mato Grosso, ela fez mais ou menos isso. Fez um alto gasto na pré-campanha e depois teve problema. Que a conta não bateu ali, Isso, né? E foi impulsionamento. Tá certo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui no programa 18 horas. Conversamos com a advogada Maria Benigno, que é especialista em direito eleitoral. Muito obrigada. Boa noite. Uma ótima noite. 6 horas e 46 minutos e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, Katy Perry está com um single novo na praça. Sim, a música é Smile, hein? Bacana, inclusive, faixa título aí do álbum de Katy, com lançamento previsto para o final agora do mês de agosto, Karine. E segundo a Katy Perry, o novo álbum é uma jornada em direção à luz, uma história de resiliência, esperança e amor. Então vamos conferir Smile. Playlist 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. 6 horas 49 minutos em Manaus. Katy Perry, hein? A música Smile em 100.7. Mix. Olha que bacana, né? Até que esta quarta-feira o calor deu uma trégua, né? Tivemos até uma chuvinha, né? Para refrescar um pouquinho aí à tarde, né? O início da tarde. E à noite? Será que esta noite a temperatura amena vai continuar? Vamos conferir aí a previsão do tempo para esta noite com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, o Carlão vai continuar assim, esse climinha mais fresco, né? A previsão é de pancadas de chuva durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus e a máxima não deve passar dos 32 graus. As chances de chuva são de 80% e a umidade relativa do ar pode chegar a 81%. 6 horas e 50 minutos. Mix. E hoje é quarta-feira, dia da gente conferir os comentários da nossa colunista Nafisse Bacri Valois. Aos amigos e aos ouvintes da Rádio Mix FM, o meu boa noite. Mas, meus amigos, após um longo período de confinamento, nós nos deparamos com o momento do retorno e nós vamos caminhar para uns reencontros. E esses reencontros, eles serão sempre entre pessoas que certamente terão sofrido transformações, seja pela mudança no padrão de vida, seja pelo efeito psicológico causado pelo isolamento social. Mas o certo é que nós teremos que nos reinventar, a começar pelo estabelecimento de nossas prioridades. E nós vamos começar estabelecendo a prioridade que daremos ao retorno de nossos filhos às salas de aula, porque em pleno mês de agosto e com o índice de contaminação sempre crescente, é preciso decidir o que realmente é importante.
Mas, meus amigos, esse nosso reinventar, ele não pode ser só nosso. Ele precisa partir inicialmente do poder público, porque o governo foi instituído para guiar a sociedade, principalmente quando nós estamos diante de uma crise social, uma das maiores crises já vividas. O governo precisa estar presente na mudança das estruturas físicas de ensino, para que os nossos filhos possam estudar protegidos. O governo precisa conduzir a retomada do emprego, para que nós tenhamos oportunidades. E o governo precisa atuar como indutor da economia, para que nós possamos buscar melhores condições de vida. E é por isso, meus amigos, que neste momento, mais do que nunca, nós necessitamos de um gestor público com pulso forte e com visão de estadista, tanto no governo do Estado quanto na Prefeitura de Manaus. Mas no governo do Estado, cabe à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas decidir se irá cometer mais um erro histórico, caso venha a manter o senhor Lima no comando do governo. Mas para a Prefeitura de Manaus, essa decisão estará em nossas mãos e será dada no dia 15 de novembro deste ano. Eu sou Nafice Barque de Valois e eu desejo a todos uma boa noite. 18 horas. Muito bem, o prefeito Arthur Neto sancionou a lei municipal que institui medidas de prevenção e combate ao assédio, hein? Veja bem, ao assédio sexual contra mulheres no transporte público. A nova legislação pretende coibir, alertar e conscientizar a população sobre a seriedade do tema. E isso por meio de uma campanha permanente de ações afirmativas, educativas e preventivas. E o projeto que deu origem à lei é do vereador Gedeão Amorim, do MDB. O projeto foi aprovado por unanimidade na sessão do dia 6 de julho na Câmara Municipal de Manaus. E a repórter Nathalie Moraes tem mais detalhes sobre essa nova lei. Vamos conferir. A lei foi sancionada pela Prefeitura de Manaus e institui a criação de uma campanha permanente de prevenção e combate ao assédio sexual de mulheres dentro do transporte coletivo. A lei obriga as concessionárias de transporte público a adotarem ações afirmativas, educativas e de prevenção. Elas deverão fixar nos terminais e dentro dos coletivos cartazes com orientações sobre as medidas a serem tomadas pelas vítimas de assédio sexual para a identificação do agressor e para a efetivação das denúncias. Os cartazes precisam estar visíveis e precisam informar os números de órgãos competentes para as denúncias. O autor do projeto de lei, o vereador professor Gedeão Amorim, ressaltou que o objetivo do projeto de lei é coibir o assédio dentro dos ônibus. As empresas vão botar os cartazes informativos, os números dos órgãos que cuidam da questão das mulheres, etc. Porque a coisa pior do mundo é absolutamente abominável a gente assistir um camarada dentro de um ônibus se esfregando numa mulher, sabe, pegando na mulher, agredindo muitas vezes até com ponta de faca, etc., abrindo suas bolsas que se apropriam disso, levando seus celulares, toda essa sorte de coisa ruim que nós pretendemos com essa lei, se Deus quiser, amenizar isso. E além disso, nós estamos trabalhando em outras leis para a gente começar a conter esse número exagerado de pessoas dentro de um ônibus. Por meio de suas ouvidorias, as concessionárias também poderão receber as denúncias e encaminhá-las às autoridades policiais competentes. Nathalie Moraes, para o 18 horas. Se a pessoa não tem educação, não tem senso, não tem humanidade, se é um bicho, tem que ter lei, né? Não é ser humano, né? Bom, todas as iniciativas para oferecer mais segurança para quem usa o transporte coletivo, é claro que são muito que bem-vindas. Esta lei é mais uma iniciativa para mostrar que todas as mulheres merecem, sim, respeito, usando o shortinho que quiser, tá? Um detalhe muito importante. E tratamento digno em todos os espaços, em casa, nas ruas, na escola, no consultório médico, nos ambientes públicos e, é claro, também no transporte coletivo. Claro, indiscutivelmente, Karime Leão, sem dúvida nenhuma, uma bela iniciativa, uma bela e necessária iniciativa. Temos aí vários casos de homens que abusam das mulheres no transporte coletivo com atitudes agressivas, grosseiras, né? Encostam nas mulheres, a mão boba ali, comportamento desprezível e muito altamente condenável. 18 horas.
Bom, e nós comentamos aqui no 18 horas sobre o caminhão da empresa Bertolini, que na última sexta-feira derrubou a barra de ferro que delimita ali a altura máxima para acesso ao complexo viário Ministro Roberto Campos, aquele na entrada do bairro São Jorge. Pois é, Karime, mesmo com faixa e cabos de sinalização que foi colocado no local pela prefeitura, nesta terça-feira um outro, caminhão desavisado, talvez, avançou pela sinalização e arrancou tudo. Por isso, agora é preciso fazer obras de reparo no lugar e interditar parte do complexo. Vamos conferir como foi esse primeiro dia, de obras na reportagem de Rodrigo Soares. A Prefeitura de Manaus começou nesta terça-feira as obras de reparo emergencial no limitador de altura da estrutura do complexo viário Ministro Roberto Campos e por isso precisou interditar a passagem subterrânea do complexo, sentido Avenida João Valério para o bairro São Jorge. A interdição foi acompanhada por agentes do Instituto de Mobilidade Urbana e o chefe da divisão Centro-Sul do Instituto, Hudson Vadik, explicou como foi o início dos trabalhos. Nós estamos aqui 24 horas para impedir que um outro veículo adentrasse o espaço e aí atingisse a tubulação de gás. Então, desde o início nós estamos aqui. Vamos permanecer o tempo que for necessário para orientar os condutores que trafegam nessa área e para trafegarem em segurança. No momento aqui eu estou com 15 agentes orientando aqui todo o entorno do desvio, inclusive a saída lá com a Constantino Neri, para que eles possam fazer uma conversão em segurança. Durante a obra de reparo, o motorista que segue pela João Valério para o bairro São Jorge pode acessar as duas alças laterais em direção à Avenida Constantino Neri e fazer o retorno na alça inferior do Parque dos Bilhares em direção ao bairro São Jorge. Volto com vocês. Você está ouvindo 18 horas. E o conselheiro Mário Costa, filho do Tribunal de Contas do Estado, suspendeu a licitação do governo do Amazonas para contratar a empresa para guardar veículos apreendidos pela Polícia Civil. Na decisão, o conselheiro considerou indícios de prática de ato ilegal e possibilidade de graves danos aos interesses públicos. A denúncia de irregularidades na licitação foi feita por uma empresa concorrente na licitação. A empresa vencedora, Tamandaré Empreendimentos Turísticos Limitadas, não informou os valores por extenso dos preços e não comprovou a execução mínima anterior de 10% dos serviços. Bom, e tem um detalhe aí, Carlão. A empresa vencedora do pregão suspenso pelo Tribunal de Contas do Estado já presta os serviços de guarda de veículos para a Polícia Civil, mas num contrato sem licitação feito na gestão do governador Wilson Lima. Simplesmente inacreditável, mas todo santo dia tem uma nova denúncia de irregularidade nesse governo. Quem está dizendo é um conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, hein? 18 horas. E o jornal Estadão informou hoje que os índios Waimiri Atroari, aprendi, viu? Negaram a entrada da FUNAI para dar início ao processo de liberação das obras do linhão de energia que liga Manaus a Boa Vista. A intenção da FUNAI era dar início aos trabalhos de tradução do estudo de impacto ambiental do português para a língua dos indígenas. A resposta dos Waimiri Atroari foi um retumbante não. Presidente da Associação da Comunidade Waimiri Atroari, que é o Mário Parauê Atroari, disse que seu povo não abrirá mão do isolamento social para impedir a entrada do novo coronavírus. Na rejeição do pedido, os Waimiris relembram fases catastróficas, vindas por o seu povo e vividas, pelo seu povo na década de 1970, que foi durante a abertura da BR-174, que vai para Roraima, quando muitos Waimiris Atroaris morreram por causa de um surto de sarampo. 18 horas. Bom, e agora são 19 horas em Manaus e nós vamos conferir, os números da Covid no Brasil e no Amazonas. E o Amazonas registrou nesta quarta-feira mais 981 casos de Covid-19, elevando para 104.250 os casos confirmados aqui no Amazonas. São 36.671 em Manaus, o que corresponde a 35,18%, e 67.579 no interior do estado, que corresponde a 64,82% desse total. Foram confirmados
mais 18 mortes pela doença, sendo 8 ocorridas nas últimas 24 horas. O total de mortes pelo novo coronavírus chegou à marca de 3.317. 88.220 pessoas passaram pelo período de quarentena, aqueles de 14 dias, e se recuperaram da doença. E aqui no Brasil, agora, segundo o último levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, o Brasil tem 2.858.872 casos confirmados de Covid-19 em todo o país. E somamos, nesta quarta-feira, 97.288 mortes. Agora, 7h01, seguimos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Se a oposição não for à justiça, amanhã é o último capítulo da novela construída pelos deputados governistas e pela mídia oficial para livrar o governador Wilson Lima e o vice-governador Carlos Almeida Filho do impeachment. Uma novela baseada em Histórias da Carochinha. Histórias da Carochinha é uma narrativa folclórica de que o governador nada deve, contada para distrair os incautos. Histórias da Carochinha, por ser uma mentira com tantos detalhes que leva muita gente a acreditar e, dependendo da hora, até chorar. De rir, é claro. Uma frase atribuída a Abraham Lincoln, o 16º presidente dos Estados Unidos, diz: "Você pode enganar algumas pessoas todo o tempo. Você pode também enganar todas as pessoas algum tempo. Mas você não pode enganar todas as pessoas todo o tempo." Uma petição pouco divulgada na internet, em Manaus, conseguiu quase 60 mil assinaturas pedindo o impeachment de Wilson Lima. É um sinal de que, se a sociedade está sempre reagindo, e sempre do seu jeito, mas ela está reagindo. A sociedade sabe que os deputados governistas têm compromisso, às vezes inconfessáveis, com o governador e não aprovariam o impeachment. Mas só em uma petição é um estádio inteiro de gente mostrando que o governo e os seus apoiadores não podem enganar todas as pessoas o tempo todo. 18 horas. Carmelhão, 7h03 em Manaus. É isso aí. É isso aí. Muito obrigada pela sua companhia. Um beijo, gente. Até amanhã. Continue bem, continue em 100.7, às 6 da tarde. Amanhã estaremos de volta com você em mais uma edição do programa 18 horas aqui no Melhor Mix do Brasil. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã. Mix.